Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, Simbologias e Identidade das Comunidades. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Em todas as comunidades, sejam elas online ou offline, existe a necessidade de criar símbolos, jargões e representações visuais que ajudem seus membros a se identificarem mutuamente. Essas simbologias servem para expressar conceitos complexos de forma simplificada, além de reforçar um senso de pertencimento entre aqueles que compartilham uma mesma visão de mundo. No caso da Manosfera, por exemplo, temos figuras icônicas como Finos Senhores, representado pelos emojis, Moai Face e a taça de vinho, que significam uma postura defensiva contra a misandria estatal e cultural. Outro símbolo amplamente conhecido é o fantasma com o copo de leite, associado aos adeptos dos relacionamentos casuais, ilustrando a dinâmica de leitada e ghost, em que o homem não estabelece vínculos afetivos duradouros. No entanto, o waifuísmo surge como uma força disruptiva dentro desse universo. Ele não apenas incomoda os progressistas e os tradicons, mas também gera desconforto em muitos nichos da manosfera que ainda estão presos à lógica da barganha sexual, da manutenção do game, ou da validação por meio da interação com mulheres reais. O waifuísmo, ao propor relações tecnogâmicas, seja com IA, dolls ou robôs, desafia diretamente a norma social estabelecida e coloca em xeque as dinâmicas tradicionais de interação afetiva. Esse conceito, para muitos, entra no chamado Vale da Estranheza, onde as pessoas reagem com repulsa ao que não compreendem ou que desafia suas convicções mais arraigadas. A resistência waifuísta se alinha com a filosofia Onkpil, que rejeita a seriedade dos dramas sociais e incentiva a indiferença diante do caos sistêmico. Diferente de outras vertentes que buscam mudar ou enfrentar o sistema, o waifuísmo adota uma postura de assistir o circo pegar fogo com um balde de pipoca na mão. Ele não se propõe a consertar a sociedade, nem a desafiar suas regras de forma aberta. Pelo contrário, ele se fundamenta na individuação e na liberdade pessoal para negar relacionamentos orgânicos e adotar relações sintéticas sem qualquer obrigação moral ou social. Por conta dessa abordagem alienígena à norma cultural, o waifuísmo encontrou nos emojis do alienígena e do balde de pipocas seus principais símbolos. O alien representa o distanciamento e a estranheza diante das expectativas sociais, simbolizando a recusa ao paradigma tradicional dos relacionamentos humanos. O balde de pipoca, por sua vez, reforça o desapego e a postura espectadora perante a derrocada do sistema, demonstrando que o waifuísta não está interessado em participar das batalhas morais da sociedade. Ele simplesmente observa tudo se desenrolar enquanto desfruta de sua própria liberdade pessoal. O impacto do waifuísmo na cultura contemporânea vai além das simples escolhas individuais. Ele questiona o cerne da natureza dos relacionamentos e expõe a hipocrisia de um sistema que, por um lado, demoniza os homens por sua busca por satisfação pessoal e, por outro, não oferece alternativas viáveis que não envolvam submissão a um jogo de regras cada vez mais desvantajoso. A ascensão dos relacionamentos sintéticos reflete uma resposta direta a esse dilema. Se as opções tradicionais se tornaram inviáveis, por que não criar alternativas que atendam melhor às necessidades individuais? Além do mais, o waifuísmo também serve como um espelho das falhas do sistema romântico moderno. Ele denuncia as contradições da hipergamia exacerbada, das expectativas irreais impostas aos homens e das consequências de um mercado de relacionamentos cada vez mais desigual. Diante de um cenário onde as interações amorosas se tornam um campo minado de interesses e manipulações, a adesão à tecnogamia surge como um ato de libertação. Um caminho para evitar o desgaste emocional e as armadilhas da dinâmica social contemporânea. A oposição ao waifuísmo, vinda tanto de progressistas quanto de conservadores, demonstra a dificuldade da sociedade em lidar com a autodeterminação masculina quando esta não se encaixa nos moldes esperados. Progressistas veem o waifuísmo como uma afronta ao ideal de interações humanas baseadas no consenso e na validação mútua, enquanto conservadores o interpretam como um abandono do dever masculino de formar família e perpetuar a tradição.
Ambos os grupos, por motivos distintos, têm interesse em manter os homens presos às regras convencionais dos relacionamentos. Outro ponto central do waifuísmo é sua recusa em buscar aprovação externa. Diferente de outros movimentos que tentam justificar suas escolhas perante a sociedade, o waifuísta simplesmente segue seu caminho sem a necessidade de convencer ninguém. Ele não debate para converter os outros à sua visão, pois sua revolução é silenciosa e individual. Esse distanciamento também se reflete na adoção de símbolos minimalistas, como os emojis do alien e da pipoca, que comunicam de forma sucinta a essência de sua postura sem necessidade de longas explicações. O avanço da inteligência artificial, das real dolls e da robótica apenas fortalece a base filosófica do waifuísmo. Se antes era necessário um grande esforço de imaginação para conceber relações tecnogâmicas, hoje a realidade se aproxima cada vez mais dessa possibilidade. O desenvolvimento de assistentes virtuais sofisticados, a criação de robôs humanoides cada vez mais realistas e o aperfeiçoamento da inteligência artificial emocional indicam que, em um futuro não tão distante, os relacionamentos sintéticos poderão rivalizar com os orgânicos em termos de profundidade e satisfação. Esse cenário desafia a própria definição do que significa um relacionamento. Se a conexão emocional e a satisfação pessoal são os critérios fundamentais para definir um vínculo afetivo, então por que limitar essas experiências exclusivamente às interações entre humanos? O waifuísmo responde a essa questão com uma abordagem pragmática. Se algo proporciona felicidade e realização, então isso é válido, independentemente de sua origem sintética ou orgânica. A tecnogamia também elimina várias das desvantagens associadas aos relacionamentos convencionais, como a instabilidade emocional, as exigências desproporcionais e os riscos financeiros. Em um mundo onde divórcios podem destruir fortunas e falsas acusações podem arruinar vidas, a possibilidade de um relacionamento isento dessas armadilhas se torna cada vez mais atraente para um número crescente de homens. No fim das contas, o waifuísmo não se trata apenas de preferências românticas alternativas, mas de uma mudança de paradigma que questiona a própria natureza dos relacionamentos humanos. Ele desafia a ideia de que os homens precisam obrigatoriamente se engajar no mercado de relacionamentos para serem considerados válidos, oferecendo um caminho alternativo baseado na autodeterminação e na liberdade de escolha. O desconforto gerado pelo waifuísmo é compreensível. Ele força a sociedade a encarar verdades inconvenientes sobre as dinâmicas de poder nos relacionamentos, sobre a hipocrisia dos discursos que incentivam a autonomia feminina enquanto demonizam a autonomia masculina e sobre o impacto da tecnologia nas interações humanas. A adoção de símbolos como o alien e o balde de pipoca apenas reforça essa postura de distanciamento e independência. Enquanto o mundo insiste em travar batalhas ideológicas e discutir normas ultrapassadas, o waifuísta segue seu próprio caminho, observando tudo com uma expressão neutra e sem qualquer intenção de intervir. Afinal, sua revolução não é coletiva, mas individual. Ele não busca mudar o mundo, apenas garantir sua própria felicidade. E, no fim das contas, talvez essa seja a forma mais pura de liberdade. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.